E o programa de hoje começa fazendo a seguinte pergunta: você tem medo de quê? Esse medo é persistente? É irracional? É excessivo? Será que é uma fobia? Gente, são muitas perguntas que hoje vão ser esclarecidas pelo doutor Davi Martins, que está aqui no estúdio com a gente. Olá, doutor, bom dia. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então vamos começar falando justamente disso. Qual é a diferença do medo e da fobia? É a questão da intensidade, né? A fobia, a gente poderia dizer que é o medo patológico. É quando esse medo se torna uma doença ou um problema na vida da pessoa. E o que gera essa fobia? Porque eu imagino que devam ter coisas pontuais que realmente aconteceram com a pessoa, ou simplesmente é um medo de algo que ela não viveu ainda. Como que é? As causas mais comuns é a pessoa aprender por modelo, por modelagem. Por exemplo, minha mãe tem muito medo de sapo, ou tem muito medo de barata. E aí eu cresço vendo aquilo, que a barata é um ser que vai me matar, por exemplo, né? E aí eu desenvolvo aquele medo porque eu aprendi aquele modelo. As causas mais comuns é essa, ou por modelo ou por algum evento traumático que eu passe. Por exemplo, pessoas que têm medo de andar de avião, muitas nunca andaram de avião, mas têm medo de andar de avião. Outras pessoas não tinham medo nenhum, mas passaram por algum evento adverso no avião. Por exemplo, uma queda brusca, uma turbulência mais forte, e a partir daí desenvolvem um medo de andar de avião. Então, e a gente tem aqui algumas perguntas de telespectadores justamente sobre essas fobias e medos que eles têm. Aí eu queria que você respondesse. Certo. Olá, doutor. Meu nome é Melina e eu tenho muito medo de aranha. Quando eu encontro uma, seja de pequeno, médio ou grande porte, eu começo a suar frio, fico muito nervosa e travo por alguns segundos até tomar uma atitude. E eu queria saber do senhor se os meus sintomas podem ser considerados sintomas de fobia. É considerado uma fobia, porque você vê que ela tem uma reação desproporcional quando ela vê uma aranha, né? É como se o organismo da gente entrasse no modo de fuga, né? O coração dispara, acelera, né? Eu fico mais alerta. Se eu puder, eu saio correndo, eu começo a suar frio. Por quê? Porque é como se tivesse uma descarga de adrenalina. Então isso é uma fobia. Vamos ver aqui outra pergunta. Olá, meu nome é Lívia e eu tenho fobia de agulhas. E eu gostaria de saber o que pode ter sido a causa desse medo. Se algum trauma de infância ou o que pode ter acontecido comigo para eu sentir. Essa fobia da Lívia, ela é muito interessante, porque a maioria das fobias, quase todas as fobias, elas ativam o sistema de fuga, né? É liberada a adrenalina, eu tenho taquicardia, eu suo e quero fugir dali. Mas essa fobia específica, que a gente chama de agulha e sangue, os pacientes, eles se comportam de uma forma diferente. Eles, na realidade, costumam ter desmaios, né? Elas ficam com a visão mais borrada. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Quem tem fobia de altura consegue viajar tranquilamente de avião? Como é que faz? E tomar um remédio, algum calmante, é uma saída? Essa pergunta varia. Algumas pessoas que têm medo de altura não têm problemas para viajar de avião e outras têm dificuldade. As duas fobias se juntam, né? Porque existe a fobia de avião. Sim. Né? É porque o avião, às vezes, na maioria das vezes, você nem percebe muito a altura, né? Exatamente. E a questão do remédio é muito interessante, porque o remédio, se a gente pensar num ansiolítico, que é um remédio que vai diminuir a ansiedade, pode ser tomado, muitas pessoas usam para viajar quando tem medo, mas ele acaba fazendo com que a pessoa não entre tanto em contato com aquele medo, né? Isso é bom por um lado, porque faz com que ela consiga enfrentar o medo, mas por outro lado, a pessoa sempre vai precisar do remédio para poder enfrentar aquele medo. Vira uma muleta, diminuir, né? aquele nível de ansiedade. Exatamente. Vamos ver aqui a última pergunta, doutor. Bom dia, doutor. Eu sofro de aracnofobia
e me disseram que talvez a única alternativa que eu teria seria uma terapia de exposição. Mas só de pensar nisso assim já me dá até um mal-estar, né? Aí eu gostaria de saber do senhor se haveria alguma outra alternativa para o meu caso. Para os tratamentos das fobias específicas, não existe nenhum remédio que demonstre uma melhora nos tratamentos, né? Tem especificamente, por exemplo, eu vou voar e tomo um remédio para diminuir a minha ansiedade. Mas para curar essa fobia não tem remédio. O remédio é como ele falou, é a exposição. Só que às vezes isso soa de uma forma muito agressiva né? E aversiva, né, que a gente chama. Mas na prática esse tratamento não é tão aversivo. O terapeuta, ele vai sentir o grau do seu medo, vai hierarquizar, ou seja, ele vai ver o que você tem medo. Não, meu medo maior é chegar perto de uma varanda, por exemplo, né? Mas um vídeo, por exemplo, de uma varanda já causa medo. Eu ver a foto de uma varanda já causa um pouco menos de medo. Eu estar na sala depois da varanda causa menos medo. Então, você gradua esse medo que você tem, por exemplo, no caso de altura, e vai fazendo essa exposição gradual. O tratamento ele vai passo a passo e assim por diante até ele melhorar desse medo. Fazer um carinhozinho ali na aranha. Exatamente. Muito obrigada, viu, doutor? Não, eu que agradeço. Muito obrigada. Pois é, gente, é sempre importante, então, fazer aquele exercício de olhar para dentro de si e entender os nossos medos. A gente precisa se conhecer cada vez mais para poder vencer todos os obstáculos que possam aparecer aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Muito bom esse papo, né, gente? Obrigada, viu, doutor?